E hoje à noite nós vamos realmente enfatizar essa questão libertação do sistema num exemplo maravilhoso, que é o carcereiro. Vamos ler essa referência então agora. Atos 16, versículos 22 em diante. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar agora. Vamos pedir que Deus abra a sua palavra a nós. Vamos nos levantar novamente. Querido Deus vivo, Tu és um Deus que quer falar conosco. Nós queremos reverenciar a Ti. A Tua palavra, ela é dada para penetrar dentro das nossas vidas, para limpar nossos corações das mentiras, dos enganos fatais que querem nos prender e nos roubar a liberdade verdadeira que está em Ti. Pedimos que isso aconteça hoje à noite pelo poder do Teu amor, pela Tua palavra. Nos liberte, Senhor Jesus, através da Tua graça. Pedimos que Tu nos ajudes a sermos obedientes à Tua palavra, nos ajude a nos concentrar, ajude na hora de falar e no ouvir. Amém. Minha religião é a melhor. Já ouviu isso? Esses dias aliás, várias vezes já vi esse vídeo, onde um homem que com certeza quer ser um homem de Deus, falou: "Minha religião é a mais humilde." E falou: "A religião tal é orgulhosa." Mas eu gostaria de dizer aqui, para não cair nessa brincadeira de criança de mau gosto, de começar a competir religiões, gostaria de dizer: Deus se recusa absolutamente a liderar um sistema, qualquer um, seja o que você chamar, qual religião que você coloca lá na frente. Eu posso te dizer com certeza absoluta, Deus se recusa a liderar meu sistema ou seu sistema religioso. Sistemas podem ser ajuda, sistemas podem até ser razoáveis, mas todos eles não têm vida, não têm. Sistemas são usados por pessoas e podem ser usados e abusados. Sistemas não podem nem ser humildes nem orgulhosos, depende de quem os usa. E aí é que está o problema. Por isso Deus, Ele não nos apresenta na Bíblia uma organização, um sistema religioso. Não, Ele nos apresenta algo muito maior e muito melhor. É um organismo. Sistemas religiosos ou sistemas políticos
nas veias e artérias desse sistema, se é que tem veias e artérias, não tem, né? Mas corre uma coisa que se chama poder. Poder, a questão principal nesses sistemas é a questão do poder. No reino de Deus, isso me faz exultar em meu coração, porque no reino de Deus, a única coisa que rege ali é o amor de Deus. Que coisa diferente, porque eu gosto muito desse sistema democrático, eu amo o sistema democrático, muito, especialmente quando a divisão de poderes, né? Ainda bem, porque aí já tem democracias que falharam, né? A primeira democracia na Alemanha falhou, lamentavelmente, mas falhou desastrosamente, porque um cara tomou o poder de tudo, usou o sistema e foi para baixo. Mas todos os sistemas são falhos, alguns mais, alguns menos. Democracia em sistemas políticos acho que é o melhor, porque há controle e nós precisamos de controle, porque há muita corrupção, há muita coisa que é esquema, e é isso que é o problema. Sistema, quando a Bíblia fala de sistema, fala do pecado. O pecado é um sistema. O pecado, ele é um esquema. As pessoas participam, se envolvem e ficam presas. E tudo debaixo do pano. Porque no Brasil não tem gente corrupta, não. Não tem. Porque tem alguém corrupto aqui? Levanta a mão. Quero ver. Ninguém vai falar. É claro que não. Mas a corrupção está ali. Está em todo canto. E as pessoas às vezes nem percebem que estão corruptas. E a verdade é que, por causa do pecado, nós todos somos corruptos. E precisa de uma libertação. De uma libertação para nos colocar fora do sistema. Porque esse sistema nos mata literalmente. O salário do pecado é a morte. Vamos pensar um pouco sobre a referência, porque ela fala da libertação do sistema olhando para o carcereiro. O chefe do sistema prisional lá na cidade de Filipos, pelo menos um grande chefe lá, não o maior, mas um dos chefes, ele participou do sistema. Ele faz parte do sistema. Então ele vê 2 caras entrando lá na prisão, foram açoitados. Mas era uma injustiça gritante, porque esses caras não tinham feito nada de ruim. Mas quando a gente vai bem no sistema, a gente não faz perguntas. Eu tenho meu salário, vou fazer perguntas? Se é justo ou injusto? Quem vai fazer isso? Estou ganhando meu salário. Então o carcereiro ficou quietinho. Vem cá, a ordem é o quê? Colocar eles lá para baixo, beleza, ordem será executada. Eu não vou fazer perguntas se é justo ou se é errado. É assim que funcionam os sistemas. O que está errado ninguém vai falar, né? Ninguém ousou falar aqui. Mas Paulo e Silas estão recebendo açoites injustos. Eles estão sangrando aí, as costas deles abertas, né? Ninguém chorou uma lágrima dos outros. Por último, o carcereiro. E quando ele os prendeu lá e a noite estava avançada, ele dormiu. Ele foi dormir. O sistema do pecado, ele faz a gente dormir. A mãe da Ana Rosa, posso falar aqui, ela viveu na Alemanha do nazismo, mas ela não percebeu nada da injustiça. Mas ela dormiu. Porque
É incrível, esse sistema tão ruim era para perceber, mas ela disse para nós, ela não percebeu, ela não quis realizar. Existe um sono pesado do pecado para nos manter no sistema, para nos manter no esquema. Que ninguém fale mal de mim. Assim é o nosso lema da nossa vida. Ninguém pode tocar no meu escondido, porque isso é só eu, área particular. Aqui eu faço o que eu quero, mas é lá onde que habita o mal que nos destrói. Se quisermos sair do esquema, precisamos acordar primeiro. E gente, é um presentão de Deus quando pessoas acordam. A maioria estão num sono à beira da praia, seria bom, à beira do precipício, dormindo. E a tempestade está se formando, ninguém liga. Todo dia cai alguém lá para baixo, ninguém liga. Se você acorda e fala para os outros, será que está certo alguma coisa? Cala a boca e dorme, né? Não é assim? Continua a roncar. Existe uma segurança na corrupção também, né? As pessoas se dão com segurança, garantem salários, etc. Existe uma lei do silêncio, existe lealdade ao sistema. Incrível! O sistema você não pode acusar, você não pode ir contra, porque senão sua cabeça vai rolar. E a lei do silêncio funciona. Pergunte aos policiais, né? Como essa lei funciona? É terrível. Que ninguém se levanta para quebrar o silêncio da injustiça e do esquema. Todos participam, como o carcereiro. Até que vem um momento glorioso que Deus interfere. É um momento maravilhoso, mas o carcereiro não achou legal. Que a terra tremeu e ele foi acordado. E ele estava muito, mas muito preocupado. E quando ele olhou lá para dentro da sua prisão, as portas das celas estavam abertas. E ele pensou, estou frito, eu vou morrer, porque o sistema não conhece misericórdia. Quem deixar os prisioneiros sair, morre. Era assim na época. Ele sabia, eu vou morrer, eles vão me matar se um só desses prisioneiros foge e vai embora. Deus, ele agiu aqui porque Paulo e Silas louvaram a Deus. Meia-noite eles louvaram a Deus. Tem uma referência em Jó 35:10, que não vamos abrir, mas quem quiser ler, lá o Eliú já avisa que tem um Deus que nos dá louvores na noite. São esses os louvores. E onde há oração e louvor na casa dos cristãos, em vez de briga e contenda, Deus interferirá em outras vidas. De repente pessoas acordam, a mão de Deus vai e entra na vida e abismos se abrem, precipícios, as pessoas acordam. Onde que eu estou? Onde que minha vida está? Ela está arruinada pelo poder do mal, que Deus chama de pecado. Mas onde estão essas pessoas que enxergam isso? Sim, precisamos acordar. E é um milagre quando Deus acorda. Há tantas coisas que mantêm as pessoas sonhando, falsas doutrinas, equívocos sobre Jesus, etc, etc. Eu queria ainda falar uma coisa, sobre o problema que a gente não enxerga os perigos.
Quem que já ouviu de Fukushima de vocês? Já, né? Todo mundo. Quando foi a última vez que vocês ouviram? Faz muitos dias, hein? Faz muito, tá longe. Para que eu me preocupar? Quem sabe o Sigel, né? Vocês já ouviu recentemente? Também não, né? Até lá eles não falam. Porque a gente acha uma coisa que eu posso tampar com o dedo, com a unha do meu dedão aqui, não é grande, né? Mas quando eu mantenho distância, eu posso tampar até o sol, não sei, né? Mas a lua eu consigo, não sei, o sol não vai dar certo, né? Ainda bem, né? Mas tem muita coisa grande que a gente tampa com, não é? Fukushima eu faço assim no mapa e não vejo nada. Então o problema é inexistente. O pecado nos distancia dos nossos Fukushimas. Você tem um Fukushima no seu coração? Tem radiação? Tem um precipício de problemas não resolvidos. Quem que vai resolver? Nós não damos conta. Mas a gente acha que por fecharmos os nossos olhos, não estão ali, mas estão. Acorde, Deus quer nos acordar. Então no versículo 27 nós lemos: o carcereiro acordou e vê a situação, ele quer se desesperar. Então muitos veem assim: olha só, você está manipulando as pessoas, você está dando medo, você está causando um sentimento desagradável nas pessoas com essa mensagem ruim que você está falando aí, cara. Fica quieto. Para o carcereiro não foi agradável acordar. Mas, gente, para sermos curados, nós temos que enfrentar a má mensagem primeiro, que estamos doentes. Não tem como ter cura se não afirmarmos e assumirmos: estou doente. Vale para viciados, vale para todos os que caíram dentro de um sistema do mal. Eles têm que assumir o erro. E isso o inimigo tenta evitar, fazer com que a gente, com argumentos, evite isso. Eu lembro que eu falei o evangelho numa turma de escola e o professor falou isso para a turma. E aí, como vocês se sentem agora? Com essa mensagem do que falei também, do perigo da gente se perder. Aí, eu não me sinto bem. Eu também, eu não me sinto bem. Como se o nosso sentimento seria a medida da verdade. Como que é isso? Nunca, jamais. Se isso fosse verdade, não seríamos enganados, né? Muitas vezes. O carcereiro se sentiu tão mal que pegou a espada e falou: olha, não tem outra esperança, eu vou me matar antes que eles me matem, porque eu estou nesse sistema, estou condenado à morte. Francamente, essa situação da humanidade toda, estamos condenados à morte e parece que não há esperança, mas agora vem o evangelho. Paulo e Silas, eles gritam para ele: não faça isso, não te mate não, porque não é como você pensa, estamos todos aqui, existe uma saída, um caminho para fora, ele se chama Jesus Cristo. Acabamos de ouvir isso. Agora, interessantemente, nós lemos no versículo 30 que ele começa a procurar. O carcereiro ouve tudo isso e pede luz, versículo 29, e ele está trêmulo, entra lá e então leva-os para fora, provavelmente da cela, e então ele cai lá, se prostra perante eles e pergunta: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Ninguém vai começar a procurar se não acordou. A Bíblia diz, Romanos 3, ninguém procurou a Deus, mas Deus veio em Jesus nos acordar. Deus veio
nos dar a palavra de Deus para nos acordar. E agora, nossa resposta é e precisa ser procurar pela verdade, procurar sair do esquema do pecado, do sistema do pecado, de qualquer sistema que quer nos aprisionar e quer nos roubar a liberdade em Jesus. E para isso precisamos nos distanciar do sistema. Sabem, na época do Hitler, as pessoas que começaram a duvidar e começaram a perguntar, as pessoas do partido, mas será que realmente estão matando os judeus lá naqueles lugares? Sabe o que eles receberam de resposta? Mentira! Que nada! Pode ficar no partido, não se preocupe não. A gente precisa sair do sistema. Quem pergunta dentro do sistema, não sai. Quem quiser sair do sistema do pecado, precisa procurar em Jesus. E por isso é bom que ele já se distancia. Ele leva os dois para fora, o que não era para fazer, segundo o sistema, era para eles ficarem lá dentro. E aí ele pergunta, mas para ele tudo o resto não interessa. Ele quer saber a resposta mais importante de todas: o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa salva. E a próxima coisa que a gente precisa segurar é aprender. Nós precisamos aprender. Sistemas totalitários têm uma coisa em comum: eles não querem que as pessoas aprendam nada. Quanto mais inteligentes eles são, mais perigosos eles são, né? Então, deixa o povo bobo, que posso mentir mais. Quanto menos informação, menos transparência, melhor é. Mas Deus é o contrário. Ele abre o jogo. Ele quer que nós aprendamos. Ele nos chama para aprender como discípulos. Jesus chama discípulos. Significa aprendiz. Discípulo é um aprendiz. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Porque a resposta de Paulo era: crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem quer aprender de Jesus confiantemente, quem quer receber a salvação do sistema de Jesus crendo nele, receberá. Porque é a única condição que Jesus diz que precisamos, que Paulo diz que precisamos cumprir para sermos salvos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então aprendamos, estamos aqui para aprender do Senhor Jesus, aprender a crer. A Bíblia ensina a crer, a confiar em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas é claro, esse crer é um ato de entrega. O carcereiro ouviu isso e entendeu imediatamente que poderia ser salvo e sair do sistema nessa mesma hora. E ele aproveitou e fez isso. Ele saiu crendo. E crer significa confiar a vida a Jesus. Aprender a crer, aprender a esperar, e então nós aprenderemos a amar. Aprender de Jesus significa entender sua cruz, porque ele morreu, porque que ele pagou com o seu sangue. Jesus teve que fazer isso porque a gente estava totalmente preso ao pecado. Mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, há agora libertação do poder terrível do pecado. Também aprender as promessas poderosas de Deus, conhecer essas promessas.
Deus vai cumprir todas elas, não vai falhar com uma. E também na sua vida, carcereiro, na sua vida também, que está aqui. Imediatamente, esse carcereiro foi liberto. Ele saiu do esquema, saiu do sistema. E a prova é a mudança interior que ele recebeu. Né? Se você diz que é um convertido, eu não vou falar contra. Não vou. É sua responsabilidade. Mas, se não aconteceu mudança, você tem que estar preocupado. Muito preocupado. Será que você só se converteu a um sistema religioso? Se você só se converteu para fazer parte de uma igreja, não é suficiente. Não é. Crer no Senhor Jesus significa entender o que Ele fez. E aceitar isso não apenas com os lábios, é necessário também, lógico, mas interiormente em nosso coração. E gente, eu espero muito que ninguém que veio aqui ouvir pregações fique preso no sistema exterior religioso, do pecado. O diabo está satisfeito se você acha que é um cristão, mas não conhece Jesus Cristo. E você conhece Ele quando o pecado perde seu poder. Quando você, de repente, consegue amar. E foi o que aconteceu aqui. Olha só, versículo 33, vocês estão com as suas Bíblias aí. O carcereiro, naquela mesma hora da noite, ele pega Paulo e Silas e trata as feridas dos dois. Esse foi um momento muito bonito para o Paulo e para o Silas. O cara pega pano, água, óleo, o que tinham na época, começou a lavar aquelas feridas doídas. Ele não mandou ninguém para fazer isso, ele mesmo fez questão em limpar as feridas desses pregadores. E essa cena me maravilha. É uma cena sem igual. Para os pregadores do evangelho verdadeiros, cada pessoa convertida que ama vale a pena apanhar por isso. Vale a pena. Mas quem apanhou de verdade é Jesus. Para Jesus isso é algo como unção na ferida dele. Quando cristãos não apenas são salvos, é bom sim, mas quando eles começam a seguir e a servir a Jesus, para ele na minha ferida como você limpando-a. Você não abrindo-a com os seus pecados, parando de pecar para aliviar a dor. Como isso é precioso. E Jesus está esperando que nós façamos isso. Cuidado para sermos seguidores de Jesus. E não meros aproveitadores. Bom, Jesus nos ama sempre. Nos ama sempre. Mas é bom demais quando a gente cuida para segui-lo e praticar o amor. Na época, esse cuidado de seguir a Jesus praticamente se expressava no batismo. Olha só, versículo 33, continua. Em seguida, ele e todos os seus, que também creram, foram batizados. Então nós estamos fazendo o batismo por causa disso também. Porque é uma expressão para o exterior, eu sou um seguidor de Jesus. E muitas vezes quem se batiza é mais alvo da perseguição. Teve épocas que quem ia se batizar foi preso, né? Na China, eles foram nos batismos para prender as pessoas. Quem se batizava se entregava. Mas eles assim mesmo fizeram questão do batismo para declarar
eu sirvo a Jesus. Ele me salvou do sistema do pecado. Aí misericórdia e amor fluem de uma vida assim. Continuando. Liberdade. Eu acho incrível. Não sei se vocês já perceberam. O carcereiro agora, ele fala, tanto faz. Paulo, Silas, agora vocês estão enfaixados aí, cuidei de vocês. Mas isso não basta para mim. Vocês dois, vocês vêm comigo para minha casa. Mas ele tinha que cuidar deles dentro da prisão. Mas ele está livre do sistema. Está livre. Entendeu? Liberdade. Ele não tem lealdade mais àquele sistema. Bom, não quero incentivar ninguém a não fazer o seu trabalho. Eu gostaria de enfatizar que você aprenda a não dar lealdade ao pecado, ao esquema do pecado, né? Quem tem muitos amigos pode perder muitos amigos somente parando de ser leal a eles e se comprometer com a verdade, né? A Bíblia dá promessas para aqueles que semeiam a paz. Sempre tem dois partidos brigando, não tem? E se você não fala, eu sou dele ou daquele outro, mas começa a ser alguém que se coloca do lado da verdade e tenta apaciguar, ele pode perder amigos, mas ganha liberdade, né? A liberdade em Jesus é uma coragem forte que esse carcereiro teve. E inclusive os soldados foram na casa do carcereiro para pegar os evangelistas. Não para pegar, para proclamar para eles liberdade. Porque tudo tinha mudado. Deus dá liberdade. E a liberdade em Jesus é algo precioso e desejo para todos nós, especialmente na questão do pecado. Que Deus nos dê libertação desse mal do pecado para servirmos mais ao Senhor Jesus. E a consequência é uma alegria sem fim. Essa alegria não dá para ser descrita. Como Deus muda as coisas. O pior pode se tornar o melhor, graças ao amor de Deus. O pior era o Paulo. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Ele estava lá, mas ele tinha se tornado o melhor. Não é? A gente só recebe aqui ânimo e encorajamento para crer e obedecer no Evangelho.